Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. A vida impossível. Matt Haig. Para a ilha de Ibiza e seu povo. Reality is not always probable. Orly Kelly, asterisco. Jorge Luiz Borges. When the angels from above fall down and spread their wings like doves. As we walk, hand in hand. Sisters, brothers, we all make it to the promised land, asterisco asterisco. Joe Smith, Promised Land. Asterisco a realidade nem sempre é provável, ou possível. Asterisco asterisco quando os anjos do alto aparecem e como pombas abrem as asas e descem enquanto caminhamos, as mãos unidas, irmãs, irmãos, chegaremos à terra prometida. Prezada senhora Winters. Espero que não se incomode por eu estar mandando este e-mail. Talvez a senhora se lembre de mim, de quando foi minha professora de matemática em Olibroco. Estou com 22 anos e no último ano da faculdade. Acho que vai gostar de saber que estou cursando matemática. Encontrei por acaso o Sr. Gupta no centro da cidade durante a Páscoa e perguntei pela senhora. Ele me contou tudo. Sinto muito pela perda do seu marido. O Sr. Gupta me disse que a senhora se mudou para a Espanha. Uma das minhas avós voltou para Granada, que não visitava desde os 7 anos, e lá encontrou a felicidade. Espero que a senhora esteja feliz com essa mudança para o exterior. Eu também vivi um luto há pouco tempo. Minha mãe morreu faz 2 anos, e depois disso entrei em depressão. Não me dou muito bem com meu pai, e tem sido difícil me concentrar nos estudos. Minha irmã, talvez a senhora se lembre da Esther, precisa de ainda mais apoio agora. Pisei na bola com a minha namorada, e ela terminou comigo. Aconteceram outras coisas também. Tenho achado muito difícil seguir com a vida em alguns momentos. Parece que ela já está toda escrita e que as cartas estão todas marcadas, mesmo eu sendo tão novo. Às vezes, a pressão é tanta que não consigo respirar. Estou em um padrão numérico, uma sequência de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc. E, assim como acontece nela, à medida que vou avançando, as coisas vão ficando menos surpreendentes. Só que, em vez de entender que o número seguinte é a soma dos 2 anteriores, a sensação que dá é que tudo que vem pela frente já está decidido. E, conforme vou envelhecendo, e passo por mais números, o padrão vai se tornando mais previsível. E nada consegue quebrar esse padrão. Antigamente eu acreditava em Deus, mas agora não acredito em nada. Eu estava apaixonado, mas botei tudo a perder. Às vezes, eu me odeio. Eu estrago tudo. E me sinto culpado o tempo todo. Estou bebendo demais, e isso atrapalha os estudos, e me culpo por isso também, porque minha mãe queria que eu desse o melhor de mim. Olho para o que está acontecendo no mundo e vejo que nossa espécie está a caminho da destruição. Como se fosse algo programado, mais um padrão. E fico simplesmente cansado de ser humano, de ser essa coisa pequena que não pode mudar o mundo. Tudo parece impossível. Não sei por que estou falando isso tudo para a senhora. Só queria me abrir com alguém. E a senhora sempre foi tão legal comigo. Estou nas trevas e preciso de uma luz. Perdão. Isso soou um pouco melodramático. Só preciso ser um bom exemplo para minha irmã. Não se sinta obrigada a responder a esta mensagem. Mas qualquer coisa que a senhora puder dizer será de muito valor. Peço desculpas pelo e-mail longo. Obrigado. Morrice, Augustine. Caro Morrice. Muito obrigada. Não tenho o hábito de responder a e-mails, não que eu receba muitos. Internet não é bem a minha praia. Eu nem tenho redes sociais. Apenas WhatsApp, e quase não uso. Mas, depois que li sua mensagem, senti que precisava responder, e responder direito. Sinto muito por tudo o que você está passando. Lembro da sua mãe nas reuniões de pais e mestres. Eu gostava dela. Lembro que era séria, mas sempre falava de você com um sorriso de canto de boca. Era evidente que você a fazia feliz. Apenas sendo você mesmo. E isso é um feito e tanto, principalmente para um adolescente. Eu comecei a escrever uma resposta para você, e ela foi crescendo e crescendo, e acabou virando muito mais do que um simples e-mail. Para ser sincera, já faz um tempo que venho querendo escrever sobre tudo isso, e a sua mensagem foi o pretexto perfeito. O que estou prestes a te contar é uma história na qual até eu acho difícil de acreditar. Por favor, não se sinta obrigado a aceitar o que eu disser como verdade. Mas saiba que não inventei nada.
Nunca acreditei em magia, e continuo não acreditando. No entanto, às vezes, o que parece magia é só uma parte da vida que ainda não compreendemos. Não posso prometer que minha história vai te ajudar a acreditar no impossível. Mas é um relato, tão verdadeiro quanto qualquer outro, de uma pessoa que pensava que a própria existência não tinha mais sentido, e então encontrou o maior propósito de toda a sua vida, e eu sinto que tenho a obrigação de compartilhar isso. De jeito nenhum eu sou exemplo de nada, como provavelmente vai dar para perceber. Senti muita culpa na vida. E, de certa forma, a história é sobre isso. Espero que sirva de alguma coisa para você. Ela vai no arquivo anexo. Com carinho. Grace Winters. Dramalhão. Era uma vez uma senhora que levava a vida mais chata do universo. Ela quase não saía de casa, exceto para ir ao médico, ajudar no brechó beneficente ou visitar o cemitério. Já não cuidava mais das plantas no jardim. A grama estava alta, e os canteiros viviam cheios de ervas daninhas. Mandava o mercado entregar em casa suas compras semanais. Morava na região das Midlands. Lincoln. Condado de Lincolnshire, na Inglaterra. A mesma cidade com casas de tijolos alaranjados na qual tinha vivido durante toda a vida adulta, tirando o curto período que passou na Universidade de Hull, séculos antes. Você conhece o lugar. E não era tão ruim assim, mas as ruas já não pareciam mais tão convidativas. E era triste ver metade dos lugares que lhe traziam boas lembranças coberta com placas de compensado e cartazes rasgados. Ela passava o dia no sofá, vendo televisão, às vezes lendo um livro ou fazendo palavras cruzadas e Wordly, para exercitar o cérebro. Observava os pássaros no jardim, ou olhava para a pequena estufa vazia, enquanto os ponteiros do relógio giravam no console da lareira. Houve uma época em que foi apaixonada por jardinagem, mas não mais. Tinha só 72 anos, mas desde a morte do marido, 4 anos antes, e logo depois a do seu Spitz alemão, Bernard, sentia-se completamente sozinha. Na verdade, havia mais de 30 anos que se sentia assim. Desde o dia 2 de abril de 1992, para ser mais exata. A data em que perdeu todo o seu sentido e propósito de vida para nunca mais achar. Porém, nos últimos anos, a solidão havia se tornado uma realidade profunda e literal, e ela se sentia com uns 132 anos. Quase não conhecia ninguém. Os amigos tinham morrido, ou se mudado, ou se isolado. Ela só tinha 2 contatos no WhatsApp, Vangela, da Fundação Britânica do Coração, e Sophie, a cunhada, que se mudou para Perth, na Austrália, 33 anos antes. No entanto, de todos os momentos tristes do passado, o que reverberava mais continuava sendo aquele dia, em abril, muito tempo atrás. A morte do filho, Daniel, foi a coisa mais difícil e devastadora, e, da mesma forma que um tronco se ramifica em galhos, uma tragédia assim tão grande leva a outras tristezas e fracassos. Mas a vida seguiu em frente. Ela e o marido, Carl, acabaram se mudando de casa e tentaram ser felizes, não funcionou, então eles ficavam sentados lado a lado, mudos, vendo televisão ou ouvindo rádio. Ela sempre foi muito diferente do marido. Ele gostava de rock pesado e de cerveja autêntica, mas era, no fundo, um cara tranquilo. O problema da tragédia é que ela estraga tudo que vem depois. Houve ocasiões em que eles se consolaram ao compartilhar lembranças, mas, depois que Carl morreu, ficou mais difícil, porque as lembranças não tinham para onde ir. Elas simplesmente ficavam ali, mofando na cabeça dela. E é por isso que, sempre que se olhava no espelho, ela via apenas uma meia-vida. Uma árvore tombando lentamente numa floresta invisível. Além disso tudo, ainda havia a questão financeira. Ela não tinha mais poupança. Não depois que um golpista com um sotaque escocês manso fingiu ser um analista de segurança do banco e, com a ajuda da burrice dela, roubou as 23.390,27 libras que ela e Carl tinham economizado. Foi uma longa história, cheia de personagens ardilosos e uma senhora burra, mas, para sua sorte, não é a que vai ser contada aqui. Enfim, essa tal senhora ficava só sentada em casa, com suas pernas doloridas, evitando responder a e-mails de desconhecidos, deixando a vida passar feito um saco amassado e vazio de batata frita sendo levado rio abaixo. A única coisa que lhe despertava algum interesse era ver um pintacilgo ou um estorninho no comedouro de passarinhos do pequeno jardim que tinha nos fundos de casa, enquanto respirava memórias antigas e sonhos esmaecidos. Um pedido de desculpas. Perdão. Foi um pouco teatral e deprimente. Falar de mim na terceira pessoa. Estou apenas preparando o cenário. Apesar dessa introdução, vai ser divertido. E, como muitas coisas divertidas da vida, a história vai começar com uma cirurgia de varizes minimamente invasiva, com ablação por radiofrequência. A incapacidade de sentir prazer.
Quando decidi viajar para Ibiza, eu estava de cabeça para baixo. A mesa de cirurgia na qual eu me encontrava deitada estava tão inclinada para trás que achei que eu fosse escorregar. Havia um espelho na parede. Olhei para meus cabelos grisalhos e despenteados, o rosto cansado, e quase não me reconheci. Eu parecia uma pessoa desbotada. Sempre que possível, eu evitava espelhos. Eles estavam tentando reverter o fluxo sanguíneo nas minhas pernas, sabe? Eu tinha mais veias verde-azuladas do que um queijo gorgonzola e precisava me livrar delas. Não por uma questão de estética, mas porque minhas panturrilhas estavam começando a coçar e a ferir. Minha tia havia morrido por causa de um coágulo sanguíneo que se soltou e acabou ganhando o elevado status de embolia pulmonar fatal, então eu queria resolver o problema das varizes antes que um coágulo para chamar de meu viesse com ambições similares. Peço desculpas pelo excesso de informação. Só quero ser o mais sincera possível com você, por isso estou começando do mesmo jeito que pretendo continuar. Com franqueza. Enfim, enquanto o rádio tocava, a cirurgiã vascular ia injetando várias vezes na minha perna esquerda um anestésico local. A última injeção ela apelidou carinhosamente, mas com muita propriedade, de picada de abelha. Até que chegamos à parte principal, na qual ela me explicou que ia inserir um catéter na minha panturrilha para secar a veia safena magna por dentro, com uma temperatura de 120 graus Celsius, própria para refogar cebola. É provável que você sinta alguma coisa. E eu senti. Não foi bom, mas foi alguma coisa. A verdade é que fazia muitos anos que eu não sentia quase nada. Só uma tristeza indistinta e persistente. Anedonia. Conhece essa palavra? Incapacidade de sentir prazer. Um não sentimento. Enfim, para mim foi assim por um bom tempo. Já tive depressão, e não era isso. Não tinha a intensidade da depressão. Era só uma ausência. Eu estava apenas existindo. Comida só servia para encher a barriga. Música não passava de barulho ritmado. Eu simplesmente, sabe como é, existia. É provável que você sinta alguma coisa. Então, essa é a expressão mais básica e essencial da existência, não é? A capacidade de sentir. E o que era viver sem sentir? Como era aquilo? Era como ficar sentada. Feito uma mesa num restaurante fechado, esperando eternamente alguém ocupar as cadeiras. Pense numa coisa boa. E, pelo menos daquela vez, não foi muito difícil pensar em algo. E a coisa na qual me concentrei foi a carta que recebi de um escritório de advocacia menos de 2 horas antes da cirurgia. Abacaxis. Era uma carta inusitada. Ela me informava que eu tinha herdado uma propriedade em Ibiza, na Espanha, que pertencia a uma pessoa chamada Cristina Vanderberg. A tal mulher tinha morrido e me deixado seus bens. Ou parte deles, pelo menos. Mais um golpe, pensei. Sabe, quando se é vítima de um roubo uma vez, é difícil não ver o mundo como um antro de ladrões. Mas, mesmo que eu não estivesse diante de um golpe, era absurdo supor que alguém que eu não conhecia deixaria uma casa no Mediterrâneo para mim. Demorei um pouco para entender que não foi bem isso que aconteceu. Ou melhor, demorei um pouco para me dar conta de que Cristina Vanderberg não era uma desconhecida. Não exatamente. O problema é que o nome não me disse nada. O sobrenome holandês, Vanderberg, carregava uma grandiosidade que parecia fictícia e misteriosa, o que me deixou confusa. Por sorte, a carta da Nelson e Kemp Advogados me deu mais algumas informações, entre elas uma breve menção ao nome de solteira de Cristina Papadakis. Isso sim me soou familiar. Cristina Papadakis foi, por um curtíssimo período, professora de música. Trabalhamos juntas na mesma escola, pouco antes de eu voltar com Carl. Começamos a namorar na faculdade, mas ele estava indo com muita sede ao pote, então dei um tempo. Confesso que eu não a conhecia tão bem assim. Lembro que era uma moça muito bonita e tímida, com uma aura glamourosa, o que, em 1979, era difícil de ver. Ela exibia uma franja volumosa, o cabelo castanho comprido, e um colar de miçangas. Me lembrava a cantora Nana Mouskouri, mas sem os óculos. O pai havia emigrado da Grécia ainda jovem, logo depois da guerra. Ao que parecia, ela mesma nunca tinha ido à Grécia, mas, aos meus olhos provincianos, era o epítome da sofisticação mediterrânea. E ela sentia saudade da comida dos tempos de criança, da comunidade grega de Londres. A primeira vez que ouvi a palavra baloumir foi da boca de Cristina. Ela sempre comia muita fruta. Por exemplo, na hora do almoço, tirava da lancheira umas fatias de abacaxi elegantemente cortadas, rodelas mesmo, e não cubinhos, e aquilo sempre me impressionava. Uma vez passei pela porta da sala dela enquanto ela cantava o Heine des Endimondais, e a turma inteira estava boquiaberta, admirada.
Cristina tinha uma voz que não deixava nada a dever à da Karen Carpenter, outra cantora do período Triássico. O tipo de voz que parece parar o vento e o próprio tempo. Enfim, um dia, perto do feriado de Natal, eu tinha ficado até tarde na escola, decorando um painel de trigonometria com festão, e, enquanto procurava grampos, me deparei com Cristina à sua mesa. Ela estava lá, sentada, roendo as unhas. Ah, não faz isso, falei, me metendo na vida dela como se ela fosse uma aluna, e não uma colega de trabalho, vai estragar as unhas. Eu gostava das unhas dela. Estavam pintadas com um esmalte de um tom quente de terracota. Mas na mesma hora me senti mal por ter dito aquilo, ainda mais depois que notei a expressão vazia em seu rosto. Eu não possuía muito traquejo social. Nunca foi meu forte. Ah. Desculpa, falei. Que isso, imagina, respondeu ela, me olhando de repente e abrindo o sorriso mais forçado do mundo. Está tudo bem. Foi então que ela abriu o coração para mim. Ela havia tirado uma semana de licença, e eu nem tinha reparado. Cristina estava no meio de uma crise. Ela odiava o Natal. No ano anterior, o então ex-noivo a pedirá em casamento na véspera de Natal. Como era relativamente nova na área, ela não tinha família próxima. Então falei que ela podia passar o Natal comigo. E ela aceitou. Foi lá para casa, e assistimos ao discurso da rainha, vimos 007 contra Gold Ginger e Blonde cantando Sunday Girl no Top of the Pops. Foi então que Cristina disse que queria cantar profissionalmente. Bebemos várias garrafas de vinho branco Blue Moon, famoso por não ser o melhor estabilizador de humor do mundo, e eu pedi desculpas por não ter abacaxi em casa. Ficamos conversando até tarde. Cristina não se sentia capaz de lidar com as coisas. Um sentimento que conheço agora mais do que naquela época. Questionava seu trabalho como professora, na dúvida se estava na carreira certa. Argumentei que todo mundo na Olibroco se sentia daquele jeito. Em determinado momento, ela chegou a mencionar Ibiza. Uma nova década se aproximava, os pacotes de férias na Espanha estavam em alta, e ela tinha ouvido falar de um hotel novo na cidade que estava à procura de cantores e músicos. Fiquei intrigada. Achava Cristina um mistério, e provavelmente fiz perguntas demais. O que é típico de professores de matemática? É preciso sempre descobrir o valor da variável desconhecida. Tenho a sensação de que há uma vida em mim que precisa ser vivida e que não estou vivendo. Essas não devem ter sido exatamente suas palavras. Mas foi algo nessa linha. E ela falou mais. Eu sei que não faz o menor sentido. Eu sou grega, e não espanhola. Tenho uma porção de ilhas na Grécia. Eu devia ir para uma delas. Porque eu falo a língua. Mais ou menos. E eu não falo espanhol, e acho que é importante saber a língua do lugar onde você mora. Você pode aprender espanhol. Acho que, se é o que você quer, você deveria ir. Mesmo. Não faz o menor sentido. E então eu falei uma coisa que não é do meu feitio. Nem tudo tem que fazer sentido. A ideia de arrumar um emprego lá fazia os olhos dela brilharem com tanta intensidade que dei força para ela ir, se era o desejo dela, e não se preocupar com a opinião das pessoas. Eu tenho certeza de ter dito isso, porque me lembro de ter dado a ela um colar que eu tinha desde criança, um colar com uma medalhinha de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes. Eu era católica não praticante e associava demais aquela medalhinha à minha criação religiosa, mas nunca consegui me desfazer dela. Dar o colar para Cristina pareceu a coisa certa. Ele vai te proteger, falei. Obrigada, Grace. Obrigada por me ajudar. Com essa decisão. Em algum momento ela cantou o Blackbird. Primeiro cantou sozinha. Uma interpretação nem um pouco natalina, mas muito bonita. Sua voz tinha um tom melancólico que me fez chorar. Depois ela tentou me ensinar. Você tem que se transformar na música. Entrar nela. Esquece que você existe. É a música mais fácil de cantar dos Beatles, garantiu. Quer dizer, depois de Yesterday. E de Yellow Submarine. Acabou que não era uma música fácil de cantar. Mas tínhamos bebido vinho suficiente para não dar a mínima. Cristina me explicou o seu amor pela música. Ela expande o mundo, disse, os olhos brilhando com uma paixão inflamada pelo álcool. Às vezes, eu me sinto como se estivesse presa numa caixa, e, quando toco piano ou canto, saio dessa caixa por um tempo. Para mim, a música é como um amigo que aparece bem na hora que você precisa dele. Um pouco como você, Grace. Então saímos para caminhar. Um daqueles passeios frios de Natal, no qual você sorri para qualquer pessoa com quem cruza na rua.
Pelo menos era o que se fazia naquela época. E acabou aí. Não teve muito mais mesmo além disso. Ela seguiu dando aula por uns meses e depois foi embora. Nunca mais apareceu na minha casa. Conversamos algumas vezes na sala dos professores, mas ela sempre parecia meio constrangida na minha presença. Eu não entendia por quê. Como aquela pessoa tão legal e talentosa, que queria cantar profissionalmente, sentia vergonha de ter precisado de companhia no Natal. E um dia, acho que na última vez em que a vi, ela veio até mim no estacionamento e disse baixinho, com lágrimas nos olhos: "Obrigada. Sabe, pelo Natal." Só isso. Não sei como deixar mais claro como aquilo tudo não pareceu nada demais para mim. Foi só isso que eu fiz. Convidei alguém para passar o Natal comigo, várias décadas atrás. E aí, muitos anos depois, do nada, recebo essa carta, que me dizia que Cristina tinha morrido e deixado sua casa na Espanha para mim, em retribuição à minha bondade tanto tempo atrás. A carta também explicava que eu podia vender a casa, ou alugar, se me mudar para Ibiza fosse muito inviável. Foi uma surpresa, para dizer o mínimo. E que me deixou com a sensação de ter perdido mais do que ganhado com aquilo. Uma amiga que na verdade nunca tive de uma época que parecia um sonho distante. Eu não planejava me mudar para Ibiza. À medida que você envelhece, vai ficando cada vez mais difícil quebrar os padrões. E você não quer que eles sejam quebrados. Eu já tinha enfrentado quebras de padrão várias vezes na vida. Quando me aposentei. Quando meu marido caiu duro dentro da estufa. Até perder Bernard, nosso cachorro, me deixou sem chão. E, obviamente, quando Daniel foi atropelado por um caminhão dos Correios enquanto andava de bicicleta. Aos poucos, enquanto eu lamentava a falta do antigo padrão da vida de casada que um dia tinha achado difícil de aguentar, um novo padrão havia se formado. Dar comida para os passarinhos todo dia pela manhã. Receber as compras do supermercado às segundas-feiras. Ajudar, às sextas de manhã, no brechó beneficente da Fundação Britânica do Coração. Ir ao cemitério aos domingos. E a culpa, a tristeza e o vazio eternos. Havia só umas poucas variações aqui e ali. Eu tinha me acomodado ao padrão intitulado cada vez mais idosa sem nem me dar conta. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Ainda sob investigação. Peço desculpas por perguntar assim de forma tão direta, falei para a advogada, mas como ela morreu? Eu achei que você soubesse, respondeu ela. Senhora Una Kemp. Uma voz que parecia ter acabado de sair da geladeira e ainda precisava de um tempo para amolecer. Não, repliquei. A carta diz que ela morreu, mas não explica como. Então, se possível, eu gostaria de saber o que aconteceu. Ela morreu no mar. Não foi uma resposta precisa, eu me dei conta. Perdão. Como ela morreu? Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Ah. Isso ainda está sob investigação. Sob investigação. Desculpa. Como assim? As autoridades espanholas ainda estão investigando as circunstâncias exatas da morte dela. Eles são muito meticulosos. A única coisa que sabemos com certeza, a única coisa que nos foi dita, é que ela morreu no mar. Só uns bons 5 minutos depois do fim da conversa foi que me dei conta da peculiaridade desta falta de precisão. Por que era tudo tão misterioso? Segundo a advogada, o testamento de Cristina havia sido alterado fazia pouco tempo para me incluir como beneficiária. Isso, além da estranheza de que a casa tivesse sido deixada para mim, me trouxe muitas perguntas. E eu sempre fui do tipo que não consegue ver uma pergunta e não procurar uma resposta. Aonde quer que isso me leve. 14159. Não existem no mundo duas pernas iguais, comentou a cirurgiã. Nem na mesma pessoa. Mesmo que pareçam idênticas. As veias sempre seguem padrões diferentes. São como as impressões digitais. E algo na fala dela me fez pensar em matemática. Todos aqueles exemplos de imprevisibilidade dentro de um mesmo contexto. Por exemplo, se você multiplicar o comprimento do diâmetro de uma circunferência por π, sempre vai obter o perímetro dela, e, ainda assim, os números que compõem a parte decimal de π não seguem padrão algum. 3,14159 etc., para sempre, com uma aleatoriedade total, absoluta e restrita. Há sempre um elemento de imprevisibilidade, mesmo nas coisas mais previsíveis. E, se você viver como se a imprevisibilidade não existisse, a vida vai puxar seu tapete, então o melhor a fazer é aceitar o 14159.
Fiquei olhando para a parede branca e para o relógio de cabeça para baixo. Eu não sabia quase nada sobre Ibiza. Só que era exatamente o tipo de lugar que eu achava que nunca iria visitar. Nem queria querer visitar. Uma música da Blonde começou a tocar no rádio. Dessa vez, não foi o Sunday Girl, mas Heart of Glass. Uma imprevisibilidade dentro de um padrão. Como a vida. Você não planeja viajar de avião por esses dias, planeja? Perguntou a médica alguns minutos depois. Porque é meio perigoso, com essas pernas. Você está sugerindo que eu vá sem elas? Ela não gostou da piada. Não, respondi, observando a enfermeira calçar lentamente uma meia de compressão na minha perna. Não devo viajar tão cedo. Fazia muito tempo que eu não contava uma mentira de forma tão deliberada. E me senti tão arteira quanto uma professora de matemática aposentada e viúva pode se sentir. Porque, naquele instante, ainda deitada de cabeça para baixo naquela mesa de cirurgia, eu sabia que tinha um plano. Um plano simples, mas descompromissado. Viajar para Ibiza sem data marcada para voltar, dar uma olhada na casa que por algum motivo absurdo eu tinha herdado e ficar na ilha até odiar tanto o lugar que mesmo uma casa vazia em Lincoln contendo 1000 lembranças pareceria uma opção melhor. Mas, antes de ir, eu precisava fazer uma coisa. Tinha de ir ao único lugar que considerava importante visitar de verdade. O cemitério. Conversas com os mortos. A caminho do cemitério, passei pelo meu antigo chefe e seu antigo diretor, o Sr. Gupta, saindo de um café. Depois de jogarmos conversa fora, ele me perguntou como eu estava, e eu estava triste, então, em vez de dizer isso, contei outra verdade. Ibiza? Replicou ele, sobrancelhas arqueadas, sorriso contido. Nunca te vi como alguém que vai para Ibiza. Pois é, concordei. Nem eu. E, pouco depois, segui meu caminho. Mais tarde, depois de trocar as flores no túmulo do meu Daniel, eu me sentei num banco à sombra de um teixo. Olhei para o cinza mundano da lápide, o modelo simples, as letras entalhadas, as palavras tornadas visíveis pela sombra. Daniel Winters. Um menino muito amado. 15 de março de 1981, 2 de abril de 1992. Fiquei ali mais ou menos uma hora naquele dia. Como sempre, em silêncio. Nunca soube o que dizer para ele. Para a presença imaginada dele. Não que eu fosse avessa a falar com os mortos em público. Eu falava com Carlo o tempo todo. Mas com Daniel era difícil, por vários motivos. Mais de 3 décadas de luto haviam se passado, já estávamos em outro século, outro milênio, mas eu continuava sem palavras. Eu não tinha nada a dizer além de pedir desculpas. Como sempre, me acalmei contando as lápides e fazendo cálculos com elas. Não quero sobrecarregar essa história com coisas tristes, mas preciso te contar que ele era um menino muito especial. Só para te dar uma ideia. Ele sempre foi alto para a idade, e magro, e andava com a cara enfiada num livro. Era inteligente e engraçado, e, mesmo quando estava de mau humor, exibia um sorrisinho, como se achasse graça do mundo inteiro. Ele adorava livros do tipo Escolha a Sua Aventura, música pop e programas de televisão que eram impróprios para a faixa etária dele, e Chumbo Grosso, que via com o pai quando tinha 9 anos, apesar de eu não aprovar. Fazia sanduíches de 3 andares com pasta de amendoim e marmite. Desenhava as próprias tirinhas em quadrinhos sobre um cachorro que viajava no tempo. Não gostava muito da escola, quer dizer, da escola nova, porque não era muito fã de esportes e não queria fingir que era. Daniel era uma pessoa muito honesta, na verdade. Mentir nem passava pela cabeça dele. Acho. Mas era também um sonhador. Se não tivesse saído de bicicleta na chuva naquele dia, teria acabado fazendo algo criativo. Teria sido ilustrador, quem sabe. Ele amava artes e desenhava bem. Aos 11 anos, me deu no Dia das Mães um desenho lindo de um azulão, porque sabia que eu adorava passarinhos. Ele morreu sem nem chegar à adolescência, quanto mais à fase adulta, então é difícil saber o que poderia ter sido. Quando uma pessoa jovem morre, você é assombrado por 2 tipos de fantasma. O de quem ela foi, e quem poderia ter se tornado. A morte dele criou em mim um buraco que jamais poderia ser preenchido. Por vários anos, chegar ao fim do dia era como uma prova olímpica. Havia uma sensação contínua de perplexidade por saber que a vida ousava seguir sem ele. Era difícil não sentir raiva. De mim mesma, acima de tudo. Eu nunca deveria ter deixado que ele saísse de bicicleta na chuva. Eu sei que você sabe o que é dor, morrice, e sinto muito pela sua mãe.
Nos 2 primeiros anos depois da morte do Daniel, eu vivi fora de mim. Fora de mim. Uma expressão interessante, não é? Eu estava lá, mas não estava. Eu me via na terceira pessoa. Uma personagem de uma vida que parecia minha, mas não era. Eu sentia uma saudade imensa dele, mas parecia também uma saudade de mim mesma. O luto é assim. O jeito como ele meio que puxa você para a morte junto. Quer dizer, você continua funcionando biologicamente, claro. Você respira, vê e fala, mas é como se não estivesse vivo de verdade. Eu te amo, sussurrei para ele por fim. Vou ficar fora por um tempo. Vou pensar em você todos os dias. Tchau. Então respirei fundo daquele jeito tremido que eu sempre fazia quando estava perto dele, engoli as lágrimas antes que elas começassem a cair e percorri a curta distância até o túmulo de Carl. Sempre tive a sensação de estar fazendo uma viagem no tempo. Sabe o que eu quero dizer, sobre os cemitérios? Cada fileira de lápides, uma época mais avançada no tempo. A de Carl era de mármore, porém preta. Ele tinha especificado sua preferência por uma lápide de mármore preto. É mais rock and roll, dissera ele. Carl era tão rock and roll quanto um sanduíche de queijo, mas gostava de rock, e Black Sabbath era sua banda preferida, então acho que isso explica a escolha dele. Carl Winters. Pai e marido devotado. 20 de janeiro de 1952, 5 de outubro de 2020. A palavra pai vinha carregada de muita dor, eu sei, mas a devoção era real. Quando nos mudamos para a casa nova, ele insistiu para que levássemos o máximo possível do Daniel conosco. As velhas miniaturas de Star Wars, carros de brinquedo, revistas em quadrinhos, cadernos de desenho, tudo. Era como se ele tivesse virado uma espécie de curador de museu, e eu sempre me sentia mal por achar aquilo sufocante, a memória dele em todos os lugares. Mas, mesmo depois que Carl morreu, nunca doei nada do Daniel. Carl, eu tomei uma decisão, falei para a lápide dele, em pé diante dela, com as minhas pernas novas. Seu silêncio foi o mesmo de quando eu anunciava algo do qual ele pressentia que não ia gostar. Quase dava para vê-lo levantando as sobrancelhas. Carl nunca foi muito de conversa, e a morte não ajudou muito nisso. Estou indo para a Espanha. Para as Ilhas Baleares. Para Ibiza, quem diria, e eu me retraí de leve ao dizer aquilo. E incluí o itálico na voz. O cemitério inteiro ouviu o meu desagrado. Não me julgue, por favor. Carl já tinha ido a Maiorca, a ilha maior, vizinha de Ibiza. Ele passou 3 dias em Palma, vários anos atrás, numa convenção de engenharia civil. Aquilo foi o auge da carreira dele, aparentemente. Mas, na minha mente preconceituosa, Maiorca tinha uma conotação diferente da de Ibiza. Maiorca era uma espécie de irmã mais velha, ajuizada e com um sorriso confiante. Já Ibiza eu imaginava como a irmã mais nova e travessa que aloprou. Para mim, Ibiza era despudorada. Estava na mesma categoria de Las Vegas, Cancún, Rio de Janeiro durante o carnaval e uma festa da lua cheia na Tailândia como um lugar que eu provavelmente jamais escolheria visitar, mesmo que tivesse dinheiro para isso. Um lugar de festas para gente jovem e com motivos para comemorar. Ou talvez para gente rica, com os seus tapetes de yoga. O oposto de mim. Eu era velha e séria, com um saldo deprimente no banco, e não dançava fazia décadas. E acreditava piamente no fato de não ter motivos para comemorar. Resumindo, eu era preconceituosa. Claro que não fazia ideia de como Ibiza era. Para mim, não passava de um substantivo. Sinônimo de um tipo barulhento de diversão. E, em determinado momento no passado, numa espécie de masoquismo autopunitivo, eu tinha decidido que a última coisa que eu deveria fazer, ou merecia fazer, era me divertir, seja lá que tipo de diversão fosse. Acho que não vou a boate nenhuma, tranquilizei o túmulo de Carl. E então limpei o vaso e troquei o enchimento de espuma, antes de enfiar com força o caule dos crisântemos nele. Eu sempre fazia aquilo, mas naquele dia tive um cuidado especial. Não queria que as flores voassem. Precisava que elas ficassem ali o máximo de tempo possível. Então, não sei quando vou poder voltar para te ver. Mas não vou vender a nossa casa nem nada do tipo. Na verdade, não tenho plano nenhum. Vou pagar para ver. Mudar um pouco de ares. Uma lágrima brotou, o sol surgiu por trás de uma nuvem, e eu senti o calor dele. Enxuguei a lágrima enquanto sorria para outra mulher, outra viúva, limpando vigorosamente o mármore de uma lápide mais nova. Olhei para o gramado, que de repente cintilava. Quando você está de luto por alguém, vê uma mensagem dessa pessoa em tudo. Até na luz do sol refletindo na grama. O mundo inteiro se torna tradutor-intérprete dela.
E então eu disse o que sempre vem tão fácil quando é tarde demais. Eu te amo, querido. Até mais. E acrescentei, quase sem pensar, perdão pelo que eu fiz. A grande rocha. No avião para Ibiza, eu me sentei à frente de uma fileira de jovens conversando com entusiasmo sobre as boates. Parecia uma língua nova, mas ligeiramente familiar. Uma espécie de código. Então, Ushuaia, amanhã, na segunda-feira, Circoloco, na DC-10, Amnésia, na quarta, Ushuaia e depois Rai, na sexta, Pachá, no sábado. Naquela hora, me ocorreu que eu nunca tinha sido jovem. Mesmo aos 21, teria achado aquilo exaustivo, dançar a noite toda, passar o dia dormindo numa espreguiçadeira ao sol. Mas eram jovens muito simpáticos. Vestidos como um arco-íris e empolgados feito labradores. Eles tentaram calcular o quanto iam gastar com os ingressos. Eu fiz as contas e compartilhei o resultado, então eles tomaram um susto coletivo e começaram a repensar os planos. E ficaram muito agradecidos. Quem já foi professor, sempre enxerga criança em todo o mundo. Você imagina como as pessoas eram em sala de aula. Principalmente as que estão apenas um passo depois da infância. Tinha gente de todo tipo no avião. Logo à minha esquerda, havia um espanhol bonito de cabelo comprido, chinelo, uma tatuagem de pena no antebraço e uma aura zen, pacientemente tentando ler. À minha direita, uma mulher de meia idade, barulhenta, com um perfume forte e a gola virada para cima conversava com outra sentada na fileira ao lado, uma mulher de olhar inexpressivo chamada Valerie, comparando preços de imóveis nas Ilhas Baleares. Ibiza está com preços absurdos. Absurdos. De repente, ficou na moda de novo. Boemia chique. Eu escolheria alguma das outras ilhas. O lugar para investir é Menorca, e não Maiorca. É o que o Ami diz. O mercado está para os compradores. Conheço uma pessoa que reformou uma chácara lá e quadruplicou o valor. Quadruplicou. Na minha frente, 3 mulheres de 30 e poucos anos estavam a caminho de um retiro agroturístico, para passar uma semana fazendo yoga e cuidando do bem-estar, mas também queriam visitar um mercado hippie e ver o pôr do sol numa praia cujo nome esqueci no instante em que elas mencionaram. Uma delas disse que estava decidida a passar a semana inteira sem postar nada no Instagram nem abrir o TikTok. Um adolescente falava baixinho com a mãe sobre tiktokers, youtubers, um rapper chamado 21 Savage e outros ícones de um novo mundo que, àquela altura, eu não tinha a menor esperança de entender. Ele tinha uma relação carinhosa com a mãe. Tentei não pensar em Daniel e apenas ficar feliz por eles. A mãe era bem jovem. Os dois estavam na fileira ao lado, e eu os via de canto de olho. O cabelo dela era preto e curto, e estava com uma camiseta que dizia Taylor Swift, The Eras Tour. A palavra feras entrou na minha cabeça e não saiu mais. Fiquei pensando em como se entra numa nova era. Não só percorrendo fileiras de lápides no cemitério, mas no decorrer da vida mesmo. É preciso criar uma ruptura óbvia com o que veio antes. Em geologia, costuma acontecer depois de uma extinção, não é isso? A era Mesozoica terminou com a destruição em massa dos dinossauros por um meteoro. Eu me perguntei se estava iniciando uma nova era ou se estava levando coisas demais comigo. Esse é o desafio da vida, não é mesmo? Seguir em frente sem exterminar o que veio antes. Saber em que se segurar e o que deixar para trás sem se destruir. Tentar não ser o meteoro e o dinossauro ao mesmo tempo. Na fileira da frente, a mais próxima ao banheiro, um casal da minha idade falava em um tom formal, analisando com atenção um livro chamado Trilhas Secretas, Ibiza e Formentera. Eles conversavam sobre algo a respeito da ilha que tinham ouvido no Start the Week, um programa de debates da Rádio 4. Senti uma pontada de tristeza. Ah, como seria ainda ter alguém com quem caminhar em trilhas secretas? Eles pareciam tão à vontade um com o outro. Lembrei de um documentário fofo e ao mesmo tempo triste que vi uma vez sobre castores europeus, de como, para ter certeza de que teriam casca de árvore suficiente para sobreviver, eles mantinham o mesmo parceiro pelo resto da vida. E, se um deles morria cedo, não restava a menor chance para o outro. Eu quis poder apertar a mão de Carl. Minhas pernas não deram problema. Não cheguei a sentir dor, só um leve inchaço nos tornozelos, mas estava acostumada com isso. Fiz meus exercícios de panturrilha e movimentei um pouco os pés, um sapateado lento e imperceptível, para fazer o sangue circular.
Meus quadris começaram a doer. Tentei não pensar nisso. Dor nas articulações é igual a luto. Quanto mais você pensa no assunto, mais dói, mas é impossível não pensar no assunto, porque dói. Um círculo vicioso. Senti o peso da minha imobilidade silenciosa, sentada ali, em meio a tanta vida e barulho. Olhei para os anéis na minha mão esquerda. A aliança de casada e o rubi no anel de noivado. Lembrei de Carl me pedindo em casamento pela segunda vez, na biblioteca, onde nos abrigamos da chuva. 6 anos antes disso, eu tinha dito não na primeira tentativa dele, num restaurante indiano, em Hull, porque éramos muito novos, e alguém tinha que ser sensato. Enquanto o piloto nos informava sobre nossa altitude, olhei fixamente para a pedra vermelha e para as memórias contidas nela. Então me forcei a mudar o foco antes de ficar sentimental demais. E por falar em coisas que desencadeiam lembranças, havia uma mãe com um bebê no colo, andando de um lado para o outro pelo corredor. Ela beijava a cabeça do filho, embalando a criança nos braços. Teve uma época em que doía demais ver uma cena dessas. Quando considerei abandonar o magistério só para não ter de olhar para tantas crianças, todas vivas, indo para a escola em bicicletas que nunca eram atropeladas por caminhões. Eu sorri para o bebê e tentei transmitir sinceridade. O bebê começou a chorar. Desculpa, falei sem som, só movendo os lábios para a mãe da criança. Ela reagiu com um sorriso e assentiu com a cabeça. Uma comissária de bordo passou, atarefada, empurrando um carrinho de bebidas, e eu pedi um gin tônica, algo que não estava acostumada a beber, e provavelmente não era aconselhável, dada a situação das minhas veias da perna. Não que eu estivesse seguindo à risca as ordens médicas. Eu deveria me levantar de vez em quando, para melhorar a circulação, mas ficava com vergonha, então passei a maior parte do tempo sentada, fazendo os exercícios discretamente. Tivemos um pouco de turbulência. Os clubers pareceram gostar. O bebê voltou a chorar. Começamos a descer. Pela janela do avião, vi um litoral rochoso e montanhas verdes escarpadas. Faixas de areia clara. Uma paisagem cravejada de casas brancas e um ou outro agrupamento de edifícios residenciais ou hotéis de médio porte. Notei uma ilhota no Mediterrâneo. Uma rocha vertiginosa e desabitada, que logo eu descobriria se chamar A.S. Vedra. Mesmo ali, do alto, antes de tudo o que estava para acontecer, ela me transmitiu um misto de pavor e admiração. Se eu tivesse estado mais em sintonia com aquele sentimento, talvez tivesse ficado no aeroporto e voltado no primeiro voo para a Inglaterra. Mas, naquela época, meus sentidos estavam embotados, e eu não fazia a menor ideia do que viria pela frente. Por fim, aterrissamos. Fiquei sentada por um instante, quieta, enquanto todos se levantavam, animados, e começavam a pegar as malas de mão no compartimento superior, prestes a seguir para seus destinos predeterminados. Respirei fundo algumas vezes, devagar, e continuei ali. Como se uma parte de mim ainda estivesse nas nuvens e eu precisasse esperar até ela me alcançar. Quando passamos um número de um lado de uma equação para o outro, o que fazemos na verdade é aplicar a operação inversa. Era como eu me sentia. Não como se eu tivesse pegado um voo curto para outro país na Europa, mas como se tivesse sido invertida. Como se eu tivesse cruzado uma fronteira invisível e de repente, de alguma forma, fosse ser reconfigurada. Reavaliada. E haveria uma permuta de elementos. Eu estava com uma vaga sensação, não inteiramente nova, de que havia perturbado a ordem das coisas. O aeroporto era impressionante. Estiloso, claro, e se destacava pela eficiência energética. E, ao me aproximar da saída, depois de passar pelos quiosques de aluguel de carros, notei 2 mulheres se despedindo. Eu diria que tinham em torno de 30 e poucos anos. A que estava de costas para mim era loira. A outra usava óculos e os cabelos soltos e desfiados, bermuda jeans e camiseta. O que me atraiu mais atenção foi a camiseta, porque tinha uma foto do Einstein estampada. Aquela da língua para fora. Ela parecia triste. As duas se amavam, mas a loira estava indo para algum lugar sem a outra. Passei por elas devagar. A moça de cabelo castanho flagrou o meu olhar. Ela sorriu, como que por instinto, em vez de se ofender com meu intrometimento. Foi um sorriso simpático. Isso me deixou um pouco à vontade naquele aeroporto movimentado. Mas eu não fazia a menor ideia de que em breve iria conhecer aquela jovem, nem que acabaríamos virando amigas.
E muitas vezes me lembro de como a vi bem ali, logo depois de pousar. Como isso era estranho. Como fazia parte de um padrão que até hoje só consigo vislumbrar. Saí do aeroporto, e o ar de fora me envolveu como uma fornalha. Olhei ao redor, tentando me orientar. O prédio do aeroporto tinha um letreiro grande na frente, com letras garrafais que diziam Eivissa. Isso era catalão. Ibiza é uma ilha da Espanha, e eles falam espanhol, mas o catalão também é língua oficial. Eivissa. Um bom nome. Soava como uma promessa. Que eu estava prestes a descobrir de que tipo. Naquele instante, eu me dei conta da minha loucura. O que eu estava fazendo? Eu não conhecia absolutamente ninguém na ilha. Fazia anos que não viajava para o exterior. As únicas coisas que sabia falar em espanhol eram muchas gracias, por favor e patatas bravas. E, no entanto, lá estava eu. Ali, sem dúvida alguma. Invertida, sem a menor sombra de dúvida. Em outro país. Sozinha. E já com um pouco de medo. Com um pouco de medo. Começa com A. Eu tinha uma malinha xadrez, um endereço e um envelope com uma chave dentro. Só isso. Isso era tudo mesmo. Um mundo condensado. Qual é o hotel? Perguntou o taxista, sorrindo, enquanto botava minha mala no bagageiro do carro branco reluzente, com toda uma fila de veículos idênticos atrás dele. Sua loção pós-barba evocava uma clareira silvestre, e sua aparência era impecável. Barba bem aparada. Óculos escuros. Combinava tanto com Fórmula 1 quanto com ponto de táxi. Forte. Braços capazes de lutar contra um touro. Ele deslizou os óculos para o alto da cabeça e fez contato visual. Falava inglês com bastante sotaque, mas muito bem. Sou péssimo em julgar as pessoas pela cara delas, e ele tinha um rosto honesto e um sorriso de filhinho da mamãe. Gostei dele. Mesmo assim, me senti muito longe de casa. O calor sufocante, as sinalizações em espanhol e catalão, o céu de um azul exótico, as placas dos carros, a arquitetura moderna e elegante em tons de camelo do aeroporto. Fiquei ali, de pé, olhando para as palmeiras atordoantes feito um bebê fitando adultos desconhecidos e altos. Ilhada. Confusa. Não tinha ideia do que estava fazendo. O lugar mais distante ao qual eu tinha ido nos últimos 4 anos fora o supermercado da Canvic Road, então estar num ponto de táxi em meio a uma multidão frenética e malas de rodinhas, do lado daquelas palmeiras gigantes, fazia com que eu me sentisse uma aventureira. Uma espécie de Dom Quixote com roupas da Marks e Spencer. Oi. Olá. Ah, não é um hotel. É uma residência, casa, e eu tinha aquele péssimo hábito inglês de achar que a única barreira para a compreensão linguística era não repetir as palavras o suficiente. Entreguei a ele o endereço. Ele fitou o papel como se fosse algo difícil. Ou como se o incomodasse um pouco. Falei o nome da rua, embora ele estivesse lendo. Carretera Santa Eulália. Sem dúvida pronunciei errado, mas ele não me corrigiu. Ou então não deu a menor bola para aquilo. Continuava encarando o papel. O que estava escrito nele? Uma expressão preocupada ainda assombrando seu rosto. Minha letra é horrível, comentei, em tom de desculpas. Mas não era isso. Eu conheço esse lugar, disse ele baixinho, já sem o menor sinal do sorriso de antes. Já estive lá. Ah. Já. Ele fez que sim com a cabeça e olhou para o taxista seguinte na fila. Um homem mais velho e mais careca, recostado no carro, fumando e nos olhando com cara de vanda logo. Então entramos no táxi. Está tudo bem? Perguntei. Houve uma pequena pausa. Então ele saiu com o carro, parecendo ter despertado de um transe. Se. Acho que sim. Essa casa. É a que fica um pouco depois da pista de kart, correto? Para ser sincera, não sei. Sou nova aqui. Veio visitar a família? Família. Uma palavra tão bonita, mas tão doída. Não. Não. Não vim visitar ninguém. Só vim para ficar na casa. Eu conhecia a mulher que morava lá. Ele pareceu ter algo a dizer sobre isso. Mas acabou mudando de ideia. No caminho, passamos por palmeiras e botequins de beira de estrada, outdoors gigantes desbotados pelo sol anunciando boates, e um galo andando tranquilamente pela via principal. Na porta de um bar simples, 2 velhos riam e jogavam xadrez no calor, ao lado de uma antiga máquina de venda automática com um anúncio de Fanta Limon.
Passamos por algumas lojas de jardinagem sofisticadas, com muitos vasos grandes de cactos e oliveiras sob a luz ofuscante do pátio de entrada. O vidro da janela do motorista estava ligeiramente aberto. Senti um aroma de zimbro, pinheiro e um leve toque cítrico. Um doce perfume mediterrâneo. A ilha era mais verde do que eu esperava. Não sei porquê, mas estava imaginando um lugar mais árido que exuberante, e sem dúvida era quente e seco, com o branco das casas quase ofuscante sob o sol, mas, conforme nos afastávamos do aeroporto, vi densas montanhas cobertas de pinheiros. Em meio às árvores, longe da estrada, aninhavam-se belas vilas. Havia uma mais perto de nós, com cachos cor-de-rosa e magenta de flores de buganvília pendendo por cima do muro, exibindo orgulhosas a sua beleza. Observei o tronco retorcido de uma alfarrobeira. Eu conheço essa casa, repetiu o motorista. Mas dessa vez ele pareceu chegar mais perto do que queria me dizer. Só tem ela nessa estrada. Ia gente lá. Ia muita gente lá. Gente. É, gente. Ah. Que tipo de gente? Todo tipo. Tinha um homem de barba, só de sunga. Ele era velho, de barba. Era mergulhador. Sabe, scuba. Ele conhecia a dona. Acho que sim. Eu o levei 2 vezes lá. Na última, ele estava com uma mulher. Uma moça bem mais jovem. Eram amigos dela? Não sei. Ela devia ter muitos amigos. Iam famílias inteiras lá. Turistas também. Britânicos, alemães, espanhóis. Um homem rico, bem vestido. Esse eu peguei no restaurante perto do Hard Rock Hotel. Ele tinha ido comer lá. E me contou do restaurante. É o mais caro do mundo. Sabia disso? O restaurante mais caro do mundo fica aqui em Ibiza. Nada de Paris, Nova York nem Dubai. Fica bem aqui. O motorista disse isso com um estranho misto de orgulho e desprezo. Ele é dono de hotel. Esqueci o nome. Começa com A. Há menos tempo, veio uma mulher chorando. Chorando? Perguntei se ela estava bem, e ela disse que logo saberia, depois da visita. Mas, enfim, isso não foi o mais estranho. E o que foi mais estranho? Uma noite, eu vi uma coisa doida lá. Uma coisa doida. Ele fez que sim com a cabeça, me olhando pelo retrovisor. É. Uma luz. Uma luz forte. Vindo da casa. Das janelas. Eu estava passando de carro. Aquilo. Como se diz? Quase não me deixou ver. Eu quase saí da pista. Eu ia replicar, mas alguém falou alguma coisa em espanhol no rádio de comunicação, e ele respondeu, e eu não entendi uma só palavra. Asterisco, asterisco, asterisco. A ilha definitivamente não tinha nada de deserta nem de abandonada, e, apesar dos meus preconceitos, já dava para ver que era um lugar fascinante. Tinha alguma coisa no ar. Fiquei me perguntando como seria a casa da Cristina. Quer dizer, a minha casa, embora seja difícil se imaginar dono de algo que nunca viu. E que você não acha que merece. Como se tivesse ganhado um prêmio por engano. Mas eu senti alguma coisa. Algo fugaz, mas prazeroso. O que era novidade. Uma leve sensação que eu tinha quando viajava na minha juventude. É um sentimento bobo, mas vou compartilhar aqui, caso você também já tenha sentido isso antes. É a sensação do mundo inteiro acontecendo. Ela eleva-o agora ao quadrado, não, ao cubo, não, à quarta potência. O que eu quero dizer é que viajar transforma a experiência num tesserato, extrapolando-a para a quarta dimensão. E é estonteante perceber quantos agoras estão acontecendo ao mesmo tempo. Pensar em quantos taxistas em todos os continentes estão falando pelo rádio neste momento. Quantas pessoas estão dando à luz. Ou comendo um sanduíche. Ou escrevendo um poema. Ou segurando a mão de alguém que amam. Ou olhando pela janela. Ou falando com os mortos. Você mencionou uma luz, comentei. Minha voz saiu fraca e distraída porque, naquele exato momento, passamos por uma loja chamada Sal de Ibiza, a única do lugar. As paredes da casa eram de um tom bonito de azul turquesa. Mas então algo interrompeu a minha paz. Senti um aumento da percepção sensorial, como um animal que de repente percebe que pode ser devorado. Do lado de fora havia uma bicicleta vermelha caída no chão. Um dos principais problemas do mundo era a existência contínua de bicicletas vermelhas. Enfim, eu fiz o que sempre fazia quando via uma, ou quando via qualquer outra coisa que me remetesse intensamente ao Daniel, recorri à matemática.
Uma placa de trânsito dizia Santa Eulália 3, San John 21, Portinax 25. Então, na minha cabeça, identifiquei as porcentagens: 25% de 3 é 0,75, 3% de 21 é 0,63, 21% de 25 é 5,25. Tem gente que respira fundo. As 3 mulheres do avião faziam yoga. Mas eu tinha matemática. Ela me ajudava a me distrair. Me ajudava a esquecer, por um momento, que havia algumas coisas que não podiam ser decompostas nem subtraídas. Sal. O motorista me viu olhando para a bicicleta e achou que eu estava interessada na loja. Ele parecia estar tentando compensar a estranha reação que teve ao ver o endereço. Ibiza é uma ilha de sal. Eles o extraem em 6 salines. O sal fica, sabe como é, e ele fez um gesto de algo bem grande e plano enquanto procurava a palavra certa. Em salares? Sugere. Isso. Nos salares. É lindo. Você tem que ver. Principalmente quando os pássaros rosa aparecem. Flamingos? Isso. Isso. Você precisa ver. Meu pai trabalhava nos salares, assim como o pai do meu pai, e o pai do pai do meu pai, e o pai do pai do pai do meu pai. Captei o espírito da coisa. Sabe, Cenoura, Ibiza foi invadida por muita gente diferente ao longo da história, mas o sal continuou o melhor do mundo. A gente salgava o peixe dos imperadores. Eu logo descobriria que em Ibiza os taxistas costumavam fazer as vezes de guias turísticos e historiadores. E agora vocês foram invadidos por turistas, respondi, retomando a paz, depois do momento de instabilidade provocado pela bicicleta. É, concordou ele, e riu. Tem esses também. A pior das invasões. Os hippies, depois os ravers, as celebridades, os hippies de novo. De tudo quanto é canto. Não só da Grã-Bretanha. Da Alemanha, da França, da Holanda, da Itália, de Portugal, da Suécia, e até hoje ainda tem os americanos e todos os outros também, e brasileiros, argentinos. Não, a verdade é que é uma invasão boa. Somos todos da mesma espécie, né? Ele abriu um sorriso largo e sincero. Você vem para Ibiza para se lembrar disso. Todos os lugares, todas as idades, todas as pessoas. É uma coisa boa. Tirando os campos de golfe. Aqui ninguém gosta de campo de golfe. Já tem um, e chega. Um basta. Campo de golfe? Pensei em Carl. Ele não gostava de golfe. Em sério. Se você quiser inaugurar um campo de golfe aqui, as pessoas irão para a rua. Você pode abrir uma boate na praia, mas campo de golfe não. A gente gosta de música, de mar, de comida boa e de natureza. Mas de campo de golfe não. Nem do preço dos apartamentos. Nem das estradas em agosto. E então o carro e a conversa tomaram um rumo diferente. Ibiza também tem alienígenas. É o que dizem. Tem muita gente doida nesta ilha. Vou me lembrar disso. Vou tomar muito cuidado para não inaugurar um campo de golfe, afirmei, séria. E vou procurar o E. Ele riu e ainda deu um tapinha satisfeito no volante. Isso. Muito bom. Golfe. Não. Alienígena. Sim. Eu sorri no banco traseiro e olhei pela janela, mas então meus pensamentos ficaram um pouco pesados. A gente gosta de mar. Olhei para o motorista, como se ele fosse a mancha de tinta de um teste de Rorschach que ainda não havia se revelado. Ele ficou em silêncio por um tempo. Franziu a testa, pensativo. E então acabou falando. Eu sei que ela morreu, disse ele. Li sobre isso. Christina van der Berg. Ele pronunciou o nome com cuidado. Como se fosse de porcelana. Eu vi no diário. O jornal daqui. Diário de Ibiza. E dizia como ela morreu. Acho que foi mergulhando. Nós nos entreolhamos pelo retrovisor. Lembro que ele fez a pergunta seguinte com muita hesitação: você era amiga dela? Não, respondi, por algum motivo. E então, era. Quer dizer, há muito tempo. Eu era amiga dela e vim para cuidar da casa. Não sei por que falei assim. Cuidar da casa. Talvez eu tenha ficado sem jeito de repente com o fato de que era muito estranho herdar uma casa de alguém que você mal conhecia. Ela se mudou para cá há muitos anos, para ser cantora, mas não sei se ainda estava fazendo isso. Ela era muito talentosa. Tinha um domingo. O motorista voltou a parecer preocupado. Um dom. É. Ele engoliu isso como se fosse um comprimido.
Tem umas coisas nesta ilha, disse ele. Coisas que a maioria das pessoas não vê. Coisas que não são fáceis de explicar. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Quando era criança, uma vez passei férias na ilha de Vig e fiz amizade com uma mulher estranha em uma loja de doces, em Yarmouth, que acreditava ter sido sereia um dia. Talvez seja assim com as ilhas. Talvez elas enlouqueçam as pessoas. Desolação. Paramos o carro. Tínhamos chegado. Um lugar desolado, sem nada em volta além de trânsito. Eu só tinha visto uma foto do exterior da casa, que havia sido impressa numa carta, e, assim como a minha vista, a impressão não era de boa qualidade. Só um céu muito azul e paredes brancas. Eu estava imaginando uma vila, em um vilarejo numa encosta. Mas não foi a esse lugar que chegamos, e, na mesma hora, senti que estava cometendo um erro. Não quero parecer mal agradecida, mas ela devia ser, quase com certeza, a casa mais feia de Ibiza. Não havia o menor sinal de buganvília. Nem o menor charme. E, comparado àquilo, a casa de Lincoln parecia uma mansão em Hollywood Hills. Talvez fosse por isso que Cristina não a tinha deixado para nenhum dos amigos de verdade. Eles não a quiseram. A casa não passava de uma caixa branca e pequena, sem motivo algum. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.